noite. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, os que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Até aí que possamos pensar, deixe sua Bíblia aberta, eu quero pensar com os irmãos um pouquinho. Essa carta aí de Paulo à igreja de Gálatas, uma carta escrita há quase 2000 anos, mas que fala incrivelmente a nossa atualidade, fala aos nossos corações. Paulo escreve essa carta para as igrejas da região da Galácia, igrejas que ele mesmo havia fundado em sua primeira viagem missionária. Eles eram cristãos novos na fé, gente que havia experimentado a alegria do evangelho, da graça, mas que logo depois começou a ser confundida. Então as pessoas tiveram encontro com Cristo, mas algumas situações veio confundir a cabeça desses irmãos. Alguns pregadores chegaram até lá dizendo: a fé de Cristo é importante, mas não é suficiente. Vocês precisam também guardar a lei de Moisés, precisam circuncidar, precisam seguir todas as regras do judaísmo para agradar a Deus, ou seja, querendo que eles fizessem algo humano, que só a graça de Jesus não era suficiente. Era isso que eles estavam falando, só a graça de Jesus não bastava, e Paulo tinha batido tanto nessa tecla. Diante disso, Paulo decide então escrever uma carta com um tom firme, até um pouco indignado aí, porque o coração do evangelho estava em jogo, O coração do evangelho está em jogo por quê, meus queridos? A fé é pela graça, a graça de Jesus tão somente. Eles estavam pregando justamente o contrário. Então, ele lembra aqueles irmãos, e a nós também, que a salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras. Então, não é porque pelas coisas que você faz, que você vai ter essa salvação. Então, Paulo estava muito preocupado. A mensagem central da carta pode ser resumida na palavra de Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, Cristo, nós não vivemos mais em Cristo, nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da liberdade do Espírito de Deus, na liberdade da graça. O que acontece agora? A Galácia continua, o que passou aqui no texto, e continua acontecendo ainda nos nossos dias. Quantas vezes nós também corremos o risco de pensar que precisamos merecer algo, merecer o amor de Deus, que precisamos acrescentar algo ao sacrifício de Deus. Mas o evangelho é claro, Jesus, ele é suficiente. Amém, meus irmãos? A cruz é suficiente, a graça é suficiente para nós não precisamos de mais nada. Então a carta de Gálatas é o grito de um pastor que vê as suas ovelhas voltando para a escravidão. Paulo, profundamente angustiado, escreve agora não para elogiar,
mas para alertar. Um falso evangelho que estava ganhando espaço naqueles dias, e com ele os crentes estavam trocando a liberdade da graça pelas correntes da lei. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele afirma que Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. Aqui aprendemos que somente a verdade do Evangelho tem poder para romper as correntes do legalismo, da religiosidade morta e da dependência humana. Essa é uma pequena introdução aí da carta de Gálatas. Hoje eu queria pensar no capítulo 1, que existe apenas um Evangelho. Primeira citação que eu quero destacar para os irmãos nessa noite é que o Evangelho vem de Deus e não dos homens, né? Muitas vezes os homens querem torcer o Evangelho, a palavra de Deus somente vem dele próprio, né? Vem de Deus. Então Paulo ele inicia essa carta declarando a sua autoridade apostólica, e ele fala, olha, essa autoridade que eu tenho não vem dos homens, mas ela vem de Deus. Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos fortalece, é Deus é quem nos usa, é que Deus é quem vai fazer através de nós. O Evangelho que Paulo prega não é uma invenção humana, nem tradição religiosa, mas uma revelação que vem do próprio Deus, né? Não tem jeito de você defender a Bíblia se não for através da Bíblia, porque o próprio Deus traz essa autoridade para nós. No verso 1, né, ele usa isso: não da parte de homens, nem por meio de homens, mas por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, viva somente para Ele, viva para Jesus todos os dias. Paulo então ele defende essa autoridade. Não fui enviado por homens, nem formado por um sistema religioso. É interessante quando você olha para o texto, a preocupação de Paulo, né? Às vezes as pessoas ficam deturpando algo que não vem da palavra, vem trazer coisas diferentes do que Deus traz para nós. E aí Paulo ele fala, olha, se fosse para continuar do jeito que eu estava antigamente, eu vivia daquela mesma forma, mas agora eu vivo para Deus. Então, a sua autoridade vem de Cristo ressuscitado, e essa autoridade é dada para nós, para levarmos o Evangelho, para proclamarmos as boas novas de Cristo, aonde Ele nos envia. O Evangelho de origem divina. Jesus então se entregou pelos nossos pecados, no verso 4, para nos resgatar do presente século, desse século mau, né? O pastor Tiago encerrou o período de louvor falando que a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Ele é quem nos guarda, e nós não precisamos de mais nada. Esse Evangelho de libertação, não da opressão, esse Evangelho que muda a história do homem, que muda a nossa realidade. Eu vi o testemunho de um amigo, muito próximo, que teve um encontro com Cristo recente, e ele falando, olha, eu achei que a partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, eu não ia ter mais problemas nenhum. Eu achei que a minha empresa ia prosperar, eu achei que a minha mãe que estava doente ia ser curada, mas ele falou, minha empresa não foi para frente, a minha mãe faleceu, mas Deus mandou Jesus para me resgatar, e isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meus queridos, nós precisamos do Senhor como algo maior que há em nós. Esse Evangelho de libertação, ele traz para nós algo novo. Imagine uma pessoa presa a uma corda grossa pendurada sobre um abismo. Pensaram, hein? Pessoa num abismo segurando numa corda. Essa corda representa a tentativa humana de alcançar Deus. A pessoa tentando atravessar esse abismo pela corda, pelas suas próprias forças. E aí, cada erro que você comete, cada fio, se rompe um fio dessa corda. Os seus pecados, até você não está mais aguentando. Mas então Cristo lança uma ponte chamada graça. A ponte está ali no abismo, do lado da corda, firme, segura, eterna. Você confia na corda onde você já está segurado,
ou você vai para a ponte da graça, onde Deus está ali para resgatar você de todo o mal, de todos os seus pecados. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós estamos muitas vezes tentando resolver os nossos próprios problemas. A gente tenta resolver as nossas dificuldades no dia a dia e não acreditamos no Deus da graça, no Deus da provisão. Toda forma de evangelho baseada em homens, líderes, sistemas religiosos humanos, nos leva, meus queridos, à escravidão. Por isso, se algum de vocês estiverem vindo para cá e ficar olhando para o pastor Giovanni, para os pastores Tiagos, que agora nós temos 2, ficar olhando para a liderança dessa igreja, pensando que a gente pode fazer alguma coisa para vocês, eu quero dizer que vocês estão frustrados, estão enrolados, porque nós somos cheios de falhas, cheios de erros, cheios de dificuldades, cheios de mazelas. Mas nós somos homens que olhamos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. E pela graça Ele nos confia um ministério ao seu povo, o seu pastoreio. O Sr. Shedd, ele falava que como pastores do Supremo Pastor, nós devemos ser apenas os cachorrinhos, aqueles que levam o rebanho para o Supremo Pastor. Então olhe para nós, para os pastores dessa igreja, como aqueles que estão conduzindo o povo para o caminho celestial, mas porque Cristo nos confiou isso. Não olhe para homens como tábua da salvação, porque esse é o maior problema da humanidade. A verdade que liberta vem de Deus, não vem de tradições humanas. Se a gente ficar olhando para as tradições, para as coisas do passado, a gente vai acabar morrendo. Nós somos livres em Cristo Jesus, tantas áreas da nossa vida. E às vezes as tradições humanas vão nos aprisionando, vão trazendo para nós coisas que vão trazendo jugo para nós. Vir para a igreja tem que ser a coisa mais feliz da nossa vida. Não pode ser um peso, eu não posso vir para cá, porque se eu vim para a igreja eu vou ter uma semana abençoada, não. A gente vem para cá porque Cristo morreu por nós e eu quero adorar a Cristo com os meus irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Mas aquela igreja está vivendo algo, olha, faz isso. Se você fizer isso, olha, coisas pequenas. Tem muita gente que acha que tem que consagrar filho para ele não morrer pagão, é uma tradição lá de trás. Não, nós consagramos filho porque nós entendemos na palavra que eles não são nossos, são de Deus. Tantas coisas a gente erra no dia a dia. Às vezes a gente entra aqui e fica pensando, poxa vida, a igreja antigamente as paredes do fundo eram branquinhas, agora é preta. Tradição humana, né? Isso aqui só melhora esse fundo preto para a transmissão dos meninos lá atrás, para o pessoal que está em casa, para facilitar a vida daqueles que ficaram no lar. Não tem nenhum fundo simbólico nisso, em nada. E às vezes a gente se apega em tradições humanas e a gente tenta trazer isso. Eu lembro da minha igreja em Goiânia, quando chegou a bateria pela primeira vez. Que loucura, né? A gente cantava lá com aquele órgão elétrico, os hinos eram todos tocados daquela forma. Um belo dia, um jovem maluco inventou de levar uma bateria para a igreja. E o pastor aceitou isso. E muita gente falava, não pode, porque na igreja não pode entrar bateria. A bateria entrou, nunca mais saiu. Me lembro de um dia que um irmão da igreja, o pastor falou, hoje quem sentir liberdade e quiser ajoelhar para orar, ajoelha. E aquele irmão, quando ajoelhou, meus queridos, já era um senhor de idade, quase que ele foi promovido para a glória, quase foi um infarto, de tanta emoção, de tanto que ele desejava ajoelhar dentro da igreja, e achava que não podia, porque a tradição da cristã, ninguém ajoelhava durante o tempo, durante a oração. E às vezes a gente vai trazendo essas coisas para dentro e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A verdade que liberta vem de Deus. A nossa única verdade é o que está na palavra. Jesus é a nossa salvação. Salvação somente pela graça. Quando a igreja se fundamenta em modismo ou em filosofias humanas, ela perde o poder. Mas quando se firma no evangelho puro, permanece firme mesmo em meio às pressões.
o evangelho avança, as coisas acontecem. Por quê? Porque nós estamos olhando para o Deus da salvação, para o Deus da graça. Que hoje possamos sair daqui cheios desse evangelho que vem de Deus e não vem de homens, porque ele muda a história da humanidade. Segundo ponto, o evangelho, ele não pode ser adulterado. No versos 6 e 9, ele trabalha essa ideia, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Meus irmãos, às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, estamos olhando para filosofias vãs. Aqui Paulo está preocupado com os irmãos que em pouco tempo estavam tirando os olhos de Cristo e indo para outros rumos. E aí agora, nesse tempo que a gente está, de tudo muito rápido, a gente tem que estar bem atento, porque nós temos todo tipo de coisas erradas na internet, na televisão, o tempo todo. E isso pode tirar os nossos olhos de Cristo. Isso pode tirar os nossos olhos da esperança da salvação, da esperança da graça. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Paulo, ele expressa esse espanto de indignação. Os gálatas estavam se afastando tão depressa da graça. Meus queridos, Jesus hoje está chamando você e eu para voltarmos para o primeiro amor. Esse evangelho da graça, quando nós olhamos para Cristo como a essência da nossa vida. Você se lembra quando você teve um encontro com Cristo e desceu as águas do batismo? Jesus está chamando a gente para voltar a esse primeiro amor, aquele desejo de alcançar as pessoas para Jesus, de ver vidas sendo transformadas, como eu e você fomos um dia. Nós não podemos nos acomodar, precisamos olhar para Ele. O evangelho não pode ser adulterado por nada. As pessoas estão mudando o que a Bíblia diz. Paulo, ele expressa esse espanto, e hoje nós estamos vivendo isso. Ele afirma que não existe outro evangelho. Qualquer alteração, qualquer acréscimo, qualquer subtração, o evangelho se torna falso. Hoje precisamos voltar para a palavra. Por isso que a gente prega em série aqui nessa igreja, para a gente não ter jeito de voltar, né? Não errar o caminho, de falar, não, ele está desvirtuando a palavra. Não, nós olhamos para os versículos, entendendo o que o Senhor tem para nós. Aquele povo estava num desvio perigoso. Os gálatas estavam abandonando a graça por um evangelho misturado com obras. E se isso está acontecendo com você, se você acha que você, ajudando as pessoas, você está adquirindo salvação, tem algo errado. Não estou falando para você não ajudar as pessoas, muito pelo contrário, porque a graça nos leva a fazermos diferença, mas isso não pode ser a nossa tábua de salvação. Paulo, ele usa a expressão, né? Um outro evangelho, mas na verdade é um evangelho algum, não tem nada de palavra. Eles estão desvirtuando, indo para o caminho errado. A maldição sobre o falso evangelho. O texto fala que antes os anjos seriam amaldiçoados se pregassem o outro evangelho. A verdade do evangelho é imutável, ela não pode ser inegociável. A verdade do evangelho não pode ser negociada em nenhum momento. O que está na Bíblia é o que nós falamos, e é isso que você deve falar no dia a dia. É isso que você precisa viver no dia a dia. A verdade do evangelho não muda, ela não pode ser negociada. Pensa comigo. Imagine você precisando de um remédio que pode salvar a sua vida. Um remédio essencial. Aquela dose, ela vai trazer cura para você. Mas você procura um farmacêutico ganancioso. Ele decide ali comprar um negócio, misturar no meio do remédio, naquele composto, um talco. O que acontece com o remédio? Ele tem o rótulo certo, mas ao invés de salvar, ele vai matar você. Assim o evangelho distorcido, parece certo, mas leva a uma morte espiritual, nos tira dos caminhos do Senhor.
Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com as suas conclusões. Toda vez que a salvação deixa de ser pela graça, mediante a fé, passa a depender de méritos e de ritos. Voltamos às correntes da escravidão espiritual. Voltamos os nossos olhos para a cegueira espiritual que nós estávamos. A verdade do Evangelho, ela rompe toda forma de distorção, de distorção religiosa, ela muda tudo. Nós precisamos olhar para o Senhor e crer nessa verdade, que ela muda a nossa história. Hoje também surgem evangelhos de prosperidade sem cruz. A gente não escuta isso todo dia? De milagres sem arrependimento, de libertação sem transformação. O evangelho verdadeiro é o Cristo crucificado e ressurreto, mais nada. A gente vai passar por lutas, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por aflições, mas com Cristo vamos passar por todas as lutas e dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco. No meio da luta, da dificuldade, Ele está conosco. No meio das perseguições, Deus está conosco. Em todo o tempo, Deus é bom. É isso que precisamos crer, meus queridos, o verdadeiro Cristo, crucificado e ressurreto. Ele vive e está para cuidar de nós, para andar conosco no dia a dia. No verso 10, é o terceiro ponto que eu queria pensar com os irmãos. O Evangelho exige de nós uma fidelidade absoluta. Esse Evangelho muda a nossa história. Paulo, ele deixa claro aí, ó, no texto, se ainda procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele traz essa ideia para nós, que nós precisamos olhar para o Senhor. Porventura procuro eu agora favor de homens ou de Deus? De quem nós estamos procurando? Quem que você está procurando agradar? Paulo, ele deixa claro que ele não procura agradar homens, mas a Deus. Nós precisamos disso, meus queridos, no dia a dia. Olhar para o Senhor. Não venha para a igreja para agradar homem algum. Não sirva na igreja para agradar um homem algum. Venha para a igreja para agradar a Deus. Sirva na igreja para agradar a Deus. Tudo que você for fazer, faça para agradar a Deus. O pregador fiel não negocia a mensagem para ganhar aplausos. Ele olha para o Evangelho e fala, essa é a minha fonte de inspiração, porque Cristo está aqui. Deus nos chama hoje para fazermos diferença. O nosso compromisso tem que ser com Cristo e não com a popularidade. Não venha para a igreja para aparecer, para olhar, para as pessoas olharem para você. Não! Venha para a igreja por causa de Cristo. Paulo, ele rejeita esse desejo de agradar a homens. Faça tudo para a glória dele. Tudo que você fizer nessa casa, meu querido, faça para a glória dele, para que ele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. O verdadeiro servo de Cristo não negocia a verdade para ser aceito. Ele não quer aplauso, ele não quer nada. Ele só olha para o Senhor. É isso que o texto fala. O Evangelho, ele nos liberta da vaidade pessoal e da busca da aprovação. Não fique procurando a aprovação de homens. O Evangelho verdadeiro nos liberta disso. Eu não preciso de nada para servir a Cristo. Eu não preciso de aplauso de ninguém. Isso é liberdade. E essa liberdade quem traz para nós é só o Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu quero servir ao Senhor com o que há de melhor para mim. Eu quero cuidar dos missionários. Eu quero cuidar da obra missionária. Eu quero fazer diferença nos povos. Eu quero mudar a história das pessoas. O Evangelho ele liberta você das piores coisas de você mesmo. Paulo ele relembra da sua vida antiga, lá no judaísmo. Vocês lembram quem era Paulo antes no judaísmo? Ele era perseguidor da igreja. E ele fala, olha, se fosse para mim viver desse jeito, eu queria continuar lá. Mas agora não, agora eu tenho Cristo.
Agora eu não preciso de aplauso de ninguém. Agora eu não preciso ninguém para ser exaltado. A verdade do Evangelho libertou da sua religião morta. Porque lembra Paulo, quem era Paulo? Paulo conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele vivia ali. Mas agora não, agora ele entende quem é Cristo. Quando nós entendemos Cristo, nós precisamos viver para Ele, olhando os nossos olhos, nós precisamos servir mais, nós precisamos fazer mais diferença. Paulo, ele não se conformava, ele não se conformava com o Velho Testamento, ele agora entendia que a graça de Jesus era suficiente para salvar a humanidade. Por isso esse homem viajava dia e noite, proclamando o Evangelho. Quantas viagens missionárias, quantas viagens para fazer a diferença. Ele não se conformava em ficar paradinho ali na sua cidade. Não, Cristo precisa ser proclamado. A verdade do Evangelho precisa chegar aos confins da terra. É isso que ele prega para nós. Muitos de nós estamos vivendo uma religião morta, meus queridos. Uma religião que nos deixa acomodados no nosso dia a dia. Deus quer nos tirar dessa religião morta. E quer nos trazer esperança. Precisamos viver para Ele. Conta-se que João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, pregava em Constantinopla e foi perseguido porque denunciava os pecados do imperador. Disseram-lhe: se não parar, você vai perder o cargo. Ele tinha um alto cargo na corte. E João Crisóstomo, ele responde: prefiro perder a cabeça a perder a fidelidade ao meu Senhor. Será que estamos prontos para entregar a nossa vida, se necessário for, para servir ao nosso Senhor? Nos nossos dias, muitos vivem presos à religiosidade e à tradição, mas a verdade do Evangelho quebra o jugo, quebra o peso que a gente carrega. Deus ainda transforma perseguidores, meus queridos, em proclamadores, como foi Paulo. Paulo sai de perseguidor para proclamador do Evangelho. Paulo chama cada um de nós, com os pecados que nós tínhamos lá atrás, e nos transforma em pregadores do Evangelho, proclamadores da verdade. É para isso que nós somos chamados. Religiosos em discípulos. O discípulo, ele serve. O religioso não, o religioso senta e fica observando. Homens mortos em pessoas vivas para a glória de Deus, para servir a Jesus com o que há de melhor em nós. O Evangelho hoje pede de nós coragem para permanecermos fiéis, mesmo que isso custe rejeição. O cristão fiel não vive para agradar o mundo, mas ele vive para glorificar a Deus. Precisamos viver para glorificá-lo o tempo todo. Eu não posso me acomodar, meu irmão, com o meu trabalho, com a minha casa, não. Eu preciso pensar no Evangelho de Cristo, alcançando pessoas. Vidas precisam ser alcançadas. Cada um de nós precisamos estar plantados, estamos plantados em um lugar para proclamar a glória de Cristo. Você não está no lugar que você está trabalhando para você mesmo, para sustentar a sua casa, não. Você está plantado lá para proclamar as boas novas de Jesus, para proclamar as boas novas de salvação. O verdadeiro Evangelho diz que cada um de nós precisamos proclamar o Evangelho. Mateus 28 fala: vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não muda. Gálatas nos mostra, eu quero concluir dizendo que Gálatas nos mostra um Evangelho único, inalterável, divino. Ele rompe correntes, liberta o povo da escravidão da lei, do pecado e da religião morta. Se você vive em pecado, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu modo de vida. Nós entendemos hoje, eu espero que você tenha entendido, que existe apenas um Evangelho, o da graça de Cristo Jesus. É o único.
Um evangelho que vem do céu e não de homens. Vem do Deus Todo-Poderoso. Um evangelho que não pode ser mudado jamais. Essas verdades estão ali, precisam ser proclamadas. Um evangelho que exige fidelidade, mesmo no meio da oposição. Mesmo quando as pessoas falam, não, não pode pregar. Fala, não, essa palavra vem de Deus, eu preciso proclamá-la. No meio da oposição. A chamada final, meus queridos, para nós, que a igreja de Cristo hoje, assim como Gálatas, como aquele povo foi chamado, precisamos permanecer firme na verdade. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Deus toda a honra e toda a glória, meus queridos. Estes são os 5 pilares. Esses são 5 pilares que nós precisamos estar sempre com eles, com essa convicção. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente a glória de Deus. Que possamos estar convictos que o Senhor tem nos preparado e quer nos usar dia após dia. Ele quer usar essa igreja como um sacerdócio real, como um povo santo, chamado para proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você e logo em seguida eu quero mostrar alguns slides para vocês. Deus, eu quero nesse instante agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de saber, Deus, que existe apenas um evangelho, que pela graça de Cristo Jesus nós somos salvos. Existe um evangelho que vem do céu e não dos homens, Pai, um evangelho que não pode ser mudado, e a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e esse evangelho exige de nós fidelidade, mesmo no meio das lutas e das tribulações. Queremos ser usados pelo Senhor, que agora que eles vão ver esses missionários que estão fora, o desejo de cuidar, de fazer diferença, possa mudar a história dos meus irmãos. Eu oro a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém.